Tem muito. Agora as worships, né? O movimento worship, tu acabou de falar bem claro, esse movimento moderninho aí chamado worship, né, que é um movimento de pessoas, na verdade, sem compromisso com a escritura, muitas das vezes, não estou generalizando, mas muitas das vezes, né, quanto mais moderninho for, mais longe da escritura eu vou ficando. Né? E esse movimento worship, ele vem, na verdade, com proposta de tirar conceito, não se lê mais Bíblia, não se ora mais, só se faz movimento, só se faz eventos, só eventos, movimentos celulares, sem conhecimento bíblico, sem base bíblica, sem escritura, né? Nada disso há, tudo moderninho, né? Os homens se vestindo de forma muito estranha, né? Pessoas sendo levadas ao ministério sem nenhum tipo de preparação, né? As igrejas voltadas somente de jovem, fazendo líderes de si mesmo, entendeu? Sem uma revelação do Espírito Santo. Cuidado com isso. Preste bem atenção, gente. Deixa eu falar uma coisa aqui que a gente precisa de entender isso, vou aproveitar isso aqui. O propósito, todas as vezes que eu entro à igreja, né, que eu me reúno e que eu sinto a presença de Deus, ao invés de eu sentir conforto, eu tenho que me sentir desconforto. Tá? Eu vou repetir isso. Todas as vezes que eu entro à presença de Deus, ao invés de eu sentir conforto, eu tenho que sentir desconforto. Por quê? Bíblia, ó. Isaías estava no templo orando, e a Bíblia vai dizer que Isaías, na verdade, tem uma visão do trono, um alto e sublime trono. E eu vi o que estava sentado sobre ele. Isso é uma visão de Isaías. E ele diz o seguinte, e os serafins voavam ao seu redor e cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, quando vê isso e tem essa visão, e ele ouve essa questão toda acontecendo, ele fala assim: ai de mim que vou perecendo, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que acontece com Isaías? Quando eu me deparo com a santidade do Senhor, eu também me deparo com o meu pecado. Isso no Antigo Testamento, livro de Isaías, capítulo de número 6, se não me engano eu agora. Tá? Outro texto, livro de Mateus, quando Jesus, na verdade, vai levar Pedro à pescaria maravilhosa. Pedro passou a noite inteira pescando, e a Bíblia vai dizer que Pedro não pesca nada a noite inteira. Ele passa a noite inteira tentando e não pesca nada. No outro dia, Jesus está pregando na praia, pede o barco de Pedro para poder continuar pregando, e quando termina a pregação, termina o sermão dele, Jesus, na verdade, manda Pedro levar o barco mais para frente e lançar a rede de novo. Pedro responde para Jesus assim: Senhor, mas eu pesquei a noite inteira e não apanhei nada, mas porque tu está falando, eu vou lançar de novo a rede. Pedro lança a rede, e quando vai puxar o barco, em vez da rede vira, o barco quase vai de tanto peixe que tinha. Automaticamente, quando Pedro se depara com aquilo, Pedro fala: Senhor, se afaste de mim, porque sou homem e pecador. Ou seja, eu não devo modernizar a igreja para que as pessoas se sintam confortáveis nela. Muito pelo contrário. A igreja tem que ser o lugar onde eu entenda que eu tenho que mudar. Então, quanto mais eu querer trazer coisas para poder fazer com que as pessoas entrem na igreja, se sintam confortáveis na igreja, muitas das vezes eu posso estar inquirindo no erro de tirar o Espírito Santo da igreja, tirar o Deus da igreja, para que as pessoas se sintam confortáveis aqui. Tá? Por isso que as pessoas não conseguem orar em casa, não conseguem jejuar em casa, não conseguem buscar a Deus, porque todas as vezes que elas vão fazer isso, dão de cara com o seu pecado, o que está correto, porque aí eu me arrependo. A gente estava falando antes do vídeo pausar sobre a questão da modernidade da igreja, e da forma que eu me sinto quando eu chego à igreja, né? Então, todas as vezes que a igreja, ela representa a presença de Deus. Todas as vezes que eu me encontrar com Deus, eu vou sentir o meu pecado, o peso da minha culpa, dos erros que eu cometo, eles vão vir em primeiro lugar. Depois é que eu vou se sentir confortável, porque o conforto ele vai vir quando eu receber perdão. Deus não me exclui, mas para eu me aproximar de Deus, tem que ser do jeito de Deus, não do meu jeito. Tá bom? Então, para a gente poder entender isso bem claro, porque o vídeo pousou e eu queria concluir essa informação. Que a gente está falando sobre o movimento worship, sobre piercing, sobre tatuagem, né? Sobre essa modernidade da igreja nesse momento agora, de fazer as pessoas se sentirem bem aqui, né? Hoje nós temos igrejas com capoeira gospel, né? Nós temos pagode gospel, nós temos funk gospel, forró gospel, nós temos tudo gospel. Mas qual é o segmento disso? As pessoas entendem que isso é uma forma de evangelizar. Isso é uma linha muito fina, muito tênue, e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente pode cair em abismo. A gente está pisando, na verdade, em um campo minado com essas questões. Então a gente precisa de entender
tudo que se traz de forma evangelística para evangelizar, somente aqui no nosso ocidente, né? Nós somos um país ocidental, um país que tem muitas culturas, diversidade de cultura, e você tem pouco princípio, né? Porque muitas das vezes a minha cultura ela entra em conflito com a cultura do outro, e a gente às vezes tem que abrir mão de si mesmo, um montão de situação. Conclusão disso tudo: eu preciso de vigiar com aquilo que eu trago, né? Que até a pergunta que ela vai citar agora sobre a questão de juventude, eu vou concluir a resposta nessa questão. Preciso de vigiar com isso, porque toda vez que eu me aproximo de Deus, eu tenho que sentir a culpa do meu pecado para eu ser perdoado, né? Vou deixar uma dica de texto. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 5, tá? Vamos entender sobre culpa, sobre perdão, sobre oração nesse texto, tá bom? É isso. Quando os pastores vão ministrar em congressos de jovens, só pregam disciplina. Por quê? Será que eles só pregam disciplina para os jovens porque falta conteúdo? Precisamos de incentivo, ok? Isso. Eu acho também, conforme quem perguntou, um exagero a respeito disso. Porque a forma que você vê o jovem, né? Como a gente vê o jovem aqui? Como um louco, desgovernado, sem princípio, sem fundamento, sem nada, né? Então, eu acho que uma mensagem de 40 minutos, 50 minutos, 1 hora no púlpito, eu vou conseguir, na verdade, consertar uma juventude inteira. Mentira, né? É um erro, né? Muitas das vezes as palavras que se pregam acabam ofendendo e acabam, na verdade, fazendo eu me sentir numa situação desconfortável. Não é isso. Existem muitos textos bíblicos que falam sobre a força de um jovem, que fala sobre a juventude, que é muito boa para a igreja, né? Que fala sobre como a igreja precisa de jovens, né? Nós temos na Bíblia Timóteo, que era um jovem pastor. Nós temos os gaditas, que eram um povo jovem, né? De muita força, de muita vontade, de muita fé, né? De muita lealdade, né? Porque o gadita, ele representa lealdade, fidelidade, né? Nós temos o próprio João instruindo juventude, enaltecendo a força da juventude e colocando sobre os pais a responsabilidade sobre os jovens, né? Que o jovem tem que ser bem instruído na palavra. Então, na verdade, eu preciso descobrir por que o jovem é tão irresponsável. Porque a culpa da responsabilidade do jovem e da falta de instrução está sobre quem o instrui. Não é verdade? Então, na verdade, eu concordo com você que questionou que é um erro o que os pastores pregam sobre jovens, né? Um erro grotesco, tá? Que aí eu vou, na pergunta anterior e resposta anterior, eu estava respondendo sobre isso. Porque aí eu não instruo, eu não dou verdade, eu não dou princípio, eu não dou limite, e depois, na verdade, eu fico chamando pastores famosos para poder pregar na minha igreja, pastores que na verdade são respeitados na mídia, para poder ficar na verdade cajadando os jovens, o que traz um desconforto. É um erro, tá bom? É um erro grotesco. Eu também discordo. Tem uma última pergunta aqui. Minha mãe é evangélica e há muitos anos, eu tenho 38 anos, 2 filhas e sou separada do pai das minhas filhas. Minha mãe não aceita eu estar com outra pessoa. Eita! A tua mãe está, na verdade, está defendendo uma tese da igreja local dela, né? Você é jovem e separada. Se você é jovem, você ainda tem direito de casar, é um direito teu, né? De se relacionar com alguém. O que tua mãe deveria estar preocupada em você também é de entrar num relacionamento que não vai dar futuro para você e você ter um terceiro filho de um outro relacionamento sem compromisso ou sem um fundamento. Então eu acho que deve ser essa a preocupação da tua mãe, ou deveria ser, e se é a preocupação dela, ela não está sabendo como passar isso para você. Se relacionar com outra pessoa é um direito teu, principalmente pela questão da tua juventude, né? Agora, como você vai achar essa pessoa, quem deve ser essa pessoa, visto que você já tem 2 filhas de um relacionamento anterior, para não ter um terceiro filho e ter um outro problema, deve ser uma preocupação sim, tá bom? Deve ser uma preocupação. O cristianismo ou o evangelho, ele não exclui que você pode se relacionar. Ainda que lá para a igreja de Coríntios, conforme eu falei sobre sexo lá em Coríntios, Paulo, na verdade, vai dizer que se a moça ela é jovem e ela fica solteira, ela deve permanecer solteira para não ficar leviana. Então, o que Paulo está preocupado ali, não dela ficar solteira em si, mas dela entrar num relacionamento, não der certo, entrar no outro, não der certo, entrar no outro, não der certo, entrar no outro, não der certo, e quando vê, ela na verdade está cheia de relacionamentos passados,
um monte de filhos de relacionamentos fracassados, que os relacionamentos fracassados vai trazer problema na vida do filho, no psicológico do filho também. Então essa deve ser a preocupação, tá bom? Então, você já é adulta, né? O que tua mãe deveria fazer por você, ela já fez. Se você é adulta, você deve buscar os teus próprios princípios, segundo a Escritura. Se você é cristã, por favor, se aprofunda na Escritura, se aprofunda em oração, vai buscar em Deus para que abençoe a tua vida, para que mostre para você o caminho, para que te direcione, amém? Para que você faça o que é bom para você e para as tuas filhas. Porque, na verdade, o relacionamento que você entrar agora, ele vai influenciar positiva ou negativamente na tua vida, positiva ou negativamente na vida das tuas filhas. E essa deve ser a tua grande preocupação. Bom, como você já é adulta, a tua mãe não tem mais influência sobre você e não deve ter, a não ser que você more dentro da casa dela e você é sustentada por ela. E você, na verdade, acaba tendo que obedecê-la, porque liberdade, ela tem a ver com quem tem direito de custear a própria liberdade. Então, vigia com isso, tá bom? Teve uma última pergunta também, que eu não coloquei aqui, mas eu lembro, que foi até no TikTok que mandaram. A pessoa, ela quis questionar a existência de Deus. Eu não sei se você lembra dessa pergunta. Lembro. Que ela perguntou como que ela sabe que Deus, como que Deus existiu, como é que funcionou essa questão. Isso surge em muitas pessoas, né, essa dúvida. Surge. Tem um texto que eu amo, né, porque questões bíblicas se responde com questões bíblicas, né? E eu tenho um texto que eu amo no livro de Atos dos Apóstolos, se não me engano, eu no capítulo de número 17, quando Paulo vai dizer sobre, eu vou até abrir aqui, quando Paulo está pregando lá no Areópago, na Grécia, e Paulo está ministrando a palavra lá. E aí, a Bíblia diz que Paulo, na verdade, vai... Isso mesmo, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 15, né? O texto diz assim, ó: e os que acompanhavam Paulo o levaram a Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, mais depressa possível partiram. E enquanto Paulo esperava em Atenas, seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. E aí, estudem em casa sobre esse texto, porque Paulo, na verdade, quando ele vai falar sobre essa situação, Paulo, na verdade, vai ver que tinha muitos deuses em Atenas, né? Tinha um areópago, né, onde tinha vários deuses. Mas Paulo faz atenção a um altar que não tinha deuses nenhum, que não tinha imagem nenhuma, tinha só uma palavra escrita: há um Deus desconhecido. E Paulo, na verdade, vai pegar essa frase, há um Deus desconhecido, e esse altar, e vai dizer: olha, esse Deus que vocês cultuam sem conhecer é o que eu vos apresento. E quando Paulo faz isso, ele fala assim: porque nele nos movemos, nele existimos. E aí, para encurtar a resposta, né, porque eu quero que vocês leiam sobre esse texto, Paulo vai dizer o seguinte, que olhando para mim, olhando para a criatura, eu encontro o Criador. É assim que, na verdade, eu vou descobrir que Deus existe. Ainda que eu quero que vocês entendam, a palavra Deus não é um nome próprio, não é o nome do nosso Deus. O nome do nosso Deus vem do original, que diz Yahvé, que quer dizer Senhor. Esse é o nome dele, ou um dos seus nomes, porque Deus se representa por aquilo que ele faz, o nosso Deus. Outros deuses têm outros nomes. Então o nosso Deus, o Deus dos cristãos, que é representado no Novo Testamento como Jesus, que tem vários nomes, Emanuel, que quer dizer Deus conosco, presença dele conosco também, né? Esse Deus e esse Jesus, ele é conhecido por aquilo que ele faz. E mais, ele também é conhecido pela sua criatura. Então, se eu quero ver Deus, eu tenho que olhar para mim. Amém? Quando eu olho para mim, eu vou descobrir o que eu preciso mudar, o que eu preciso transformar, eu vou descobrir da onde eu saí. E a antropologia, que eu falei sobre a ciência, né? A antropologia é a ciência que estuda a evolução do homem. Foi feito um estudo reverso na antropologia e foi descoberto o seguinte, nesse estudo reverso, que indo mapeando de forma reversa, ou seja, de forma contrária, pegando o tempo que a gente vive agora e fazendo pesquisas, descobriu-se e constatou-se que toda a humanidade veio somente de um casal. E esse casal na Bíblia se chama Adão e Eva. Então a gente, na verdade, vai descobrir que nós viemos de Deus. Que nós fomos, não só nós que somos criacionistas, que acreditamos nisso, não. Que a humanidade inteira, quem crê e quem não crê, veio de um propósito divino, sim, Senhor. Amém? Então, no livro de Atos eu descubro, eu sou feitura do Senhor e devo buscá-lo. Mas no livro de Gênesis eu vou descobrir
O Senhor me criou, me formou, me deu um propósito de vida aqui na terra e eu preciso descobrir qual é. Amém? Então Deus existe, Ele é verdadeiro, Ele é fiel, sim, Senhor. Ou seja, não viemos do Big Bang, Nada. não viemos do macaco. Não viemos do macaco. Essa questão do macaco fica sendo muito estranha. Vamos entender essa questão do macaco. A questão do macaco deveria ser o seguinte: se eu evoluo de algo, vamos falar, eu não sou cientista, tá, gente? Eu sou pastor. Pastor é gente maluca, tá bom? Mas a gente tenta entender alguma coisa um pouco e a gente questiona muito. Se eu viesse do macaco e se eu sou a evolução de um macaco, o macaco era para não existir mais hoje. O macaco era para ser uma espécie extinta. Por quê? O macaco, ele deu origem à minha existência. Se hoje venho do macaco, eu deveria continuar evoluindo. Então preste bem atenção. Eu sou muito maluco, né? Eu estou sendo idiota aqui em falar isso com vocês. Idiota. Mas vamos de forma simplificada falar sobre evolução. O homem vem de um girinim, né, que vem do mar, evolui e vira o macaco. Do macaco, então, ele evolui e vira o homem. Então hoje, para me tornar homem, eu teria que continuar nesse conceito de evolução. Teria que vir o girinim, virar macaco para depois virar homem. Não só isso não acontece, como o macaco continua existindo. Você não vê macaco virando homem, então você vai ver que é uma questão até meio folclórica, né? É uma questão meio folclórica, né? Não existe, gente, não veio. A gente veio de um Criador, né? Que nós o conhecemos como Deus e Senhor, amém? E ele, na verdade, não estava à toa, ele simplesmente quis criar a humanidade. Não viemos também de um acidente do Big Bang, um acidente geológico, nada disso, tá bom? A gente veio, na verdade, de uma mente pensante, amém? Que nós reconhecemos como Senhor, que quis, na verdade, criar a humanidade e que não falhou na sua criação. É a sua criação que falhou, amém? Deus não falhou na sua criação, é a criação que falhou. Fomos nós, os homens, que falhamos, amém? Quando não usamos bem o poder que Deus nos deu. A gente pode também, num tempo para frente, falar um pouco sobre isso. Vocês fazem a pergunta e a gente tenta responder. O papo cristão, ele é muito longo, né? É muito muita longo, coisa. é uma infinidade de assuntos, é uma infinidade de ideias, é muito bom. Acho que foi esse o vídeo. Você gostou, Tio? Eu gostei, eu amei. Muito bom, né? Vou ver se vocês vão amar também. Né? Bom, gente, então a gente finaliza o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar para todos os amigos, comentar muito aqui pra gente e deixe seu like no vídeo também, porque ele é muito importante. Não esqueça de ativar o sininho para o YouTube notificar você de todos os vídeos que saírem por aqui. E segue a gente lá no Instagram, que a gente vai estar seguindo de volta. Se tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários pra gente poder trazer em um próximo vídeo, tá bom? Um beijo e até amanhã. Tchau!